Olá pessoal, tudo jóia? Mais uma aula do Excelência em Conservação de Grãos. Bem-vindo à nossa aula de número 8. Vamos tratar sobre a questão de segregação, o que acontece com impurezas na massa de grãos, como que elas se comportam, e as consequências disso. Vamos fazer algumas demonstrações aqui e para a gente deixar isso bem claro, ok? Então vamos aqui usar esse pequeno simulador aqui. De repente algum de vocês aqui já conhece, esse simulador aqui, ele é um simulador de segregação fornecido pela Genic. Aqui a gente pode utilizar, por exemplo, como parâmetro, as impurezas, as matérias estranhas. Então elas se acomodam dentro da massa de grãos de acordo com a sua densidade, com o seu peso, com o seu tamanho. E aqui a gente poderia então comparar, por exemplo, as impurezas finas, que é esse pozinho branco que você está vendo aqui, e as impurezas mais grossas, que são esse grão que você tem vendo aqui nas laterais. Então, dentro do silo, dentro do armazém, quando é feito o carregamento, nós temos um comportamento muito semelhante a esse. Impureza fina, que é aquele pozinho fininho, terra, geralmente vai se acomodar na região central, assim como a gente está vendo aqui esse pozinho branco na região central. Enquanto pedaços de folha, cascas, elementos um pouquinho maiores, o que acontece com eles? Eles vão se acomodando nas laterais e uma pequena camada no fundo. Então, eles sempre vão andar por cima da massa e por isso eles vão acabar parando então nas laterais e uma pequena camada no fundo. Então, você imagina aqui que isso seria, por exemplo, um silo num processo de carregamento. E olha o que ocorre com ele. Então aqui a gente pode ver o que acontece. Nós temos então no centro desse silo, nós temos então uma concentração maior desse elemento branco aqui, o mais fino, que a gente poderia comparar facilmente num silo onde está sendo carregado lá com soja, milho, enfim, com as impurezas finas. Então a gente percebe que tem um acúmulo de impureza fina na parte central do silo, enquanto as impurezas mais grossas, que seriam ali as cascas, pedaços de vagem, folhas, pedacinhos, os talinhos do próprio da planta, que acaba acontecendo que eles se acumulam nas laterais, sobre a massa e nas laterais. Então é isso que acontece dentro do silo, dentro do armazém, quando ele é carregado. Vou fazer de novo aqui, onde você pode observar esse comportamento. A gente pode repetir ele várias vezes e a gente vai ver sempre esse mesmo comportamento. A região central aqui, onde tem o acúmulo de impurezas finas, vai consequentemente ser um ponto onde a circulação de ar, de aeração, vai ser muito deficiente. Então a impureza ela cria dificuldades para um bom funcionamento do sistema de aeração. Aqui eu vou ter uma situação simulando, por exemplo, um espalhador de grãos. Vamos fazer aqui com o espalhador. Você repare o que? Olha só, você teve duas colunas aqui, mais brancas, onde o divisorzinho aqui acabou largando então o produto para os dois lados, e você vê que teve aqui duas colunas mais claras. O que aconteceu então? Quando eu não tenho o espalhador, eu acabo tendo então essa concentração de impureza fina mais na região central do silo. Quando eu faço utilização do espalhador, o que acontece? Eu tenho então essa diminuição da concentração, ela não acontece mais exatamente no centro do silo, mas ela se divide, ela fica em dois pontos aqui, mas no meio da massa de grãos. No silo, o espalhador ele fica fazendo movimentos circulares. Eu vou ter esses dois anéis aqui, eu vou formar um anel dentro do silo, onde essas impurezas finas elas vão ser concentradas em outro ponto, obviamente com uma concentração muito menor. Ou seja, toda aquela presença de impureza fina que antes sem o espalhador estava concentrada no centro do silo, agora eu tenho ela distribuída ao longo de um anel dentro da massa de grãos. É muito importante que a gente entenda isso, para que a gente saiba na hora que vai carregar o silo, usando o espalhador ou não, como que essa impureza vai passar a se comportar então dentro da massa de grãos.